A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe neste dia 21/7/2020. Com bastante temor e tremor, trago esta mensagem de alerta para toda a igreja. E aquele que está em pé, cuide para que não caia. E aquele que está caído, se levante, corra para Jesus, antes que seja tarde demais. Trago esta palavra poderosa, algo que o Senhor me apresentou aqui já no estado, que eu mudei o estado do Paraná. Amados, eu confesso que antes de sentar para fazer esta gravação, o meu coração ficou inquieto. Eu fiquei com o meu coração como se estivesse sendo tivesse tido um peso em cima de mim. A responsabilidade muito grande para que não falte nada, para que seja passado tudo para você. Preste atenção o que vai ser passado. Primeiro, eu lhe peço em nome de Jesus, que não fique com esta mensagem só com você. Eu peço em nome de Jesus que você passe adiante. Passe adiante para que outros sejam despertados, para que a sua família, os seus amigos, as pessoas que são importantes, que não são também, que não têm conhecimento algum para você, passe com vídeo para escutar. Amados irmãos, teve duas poderosas revelações. Forte que foi entregue de uma maneira assustadora e que já aconteceu. E eu estou me sentindo nesse momento como se eu estivesse passando aquelas mensagens. E eu peço em nome de Jesus que você nos ajude com esta pregação a levar o ID para aqueles que estão distantes. Eu peço em nome de Jesus que se inscreva no canal, porque este canal foi ordenado pelo Senhor Deus para que nós pudéssemos abrir este canal, está abrindo este canal, para transmitir aquilo que Ele enviasse para nós. E aqui está esta mensagem poderosa, uma mensagem assustadora. Eu peço a você, amado irmão, que se você não crê, não murmure, porque você corre um risco muito grande, um risco tremendo de trazer maldição para você. Se é para bênção, a bênção se transforma em maldição. Quando não sabemos recebê-la, quando nós vamos transformar como uma blasfêmia para o Espírito Santo. E nós sabemos, a sua palavra, que não há perdão àqueles que pecam contra o Santo Espírito de Deus. Amados e queridos irmãos, reforço lhe pedindo para que curta o nosso canal, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Em nome de Jesus. Eu estava dormindo. Eu confesso que foi uma noite curta, porque onde estamos, eu tenho uma irmã que trabalha à noite nos hospitais e ela chega lá pela 1h30 da manhã. E eu lembro que nesta noite ela chegou pela 1h30, mas nós começamos a conversarmos aqui dentro de casa e acabamos indo para a cama já às 2h30 da manhã. E eu estava cansada, eu gostaria de dormir, eu queria dormir, mas eu sentia algo diferente, um sobrenatural se movendo, eu sabia que tinha algo, porque 2 dias antes, como eu cheguei dia 15, e do dia 15, 16, 17 e 18, eu não conseguia dormir.
Não conseguia ter paz. Não conseguia, porque eu sabia que Deus tinha algo forte para apresentar para mim, para que eu pudesse passar para a igreja do Senhor. E então, quando deu, provavelmente lá pelas 3 horas da manhã, após orar, eu dormi. Dormi, mas já falando com o Espírito que eu estava aqui para fazer a sua vontade. Pai amado, eu estou aqui, me usa. Se o Senhor está querendo me trazer alguma mensagem, eu estou aqui. Então, amado irmão, eu vou lhe contar algo forte. Não se zangue se eu estou falando vagarosamente, porque eu estou buscando pela memória os detalhes para que não seja nada perdido, para que você receba tudo o que Deus passou. Amém? E amados e queridos irmãos, antes de passar esta palavra, eu leio aqui um versículo que se diz que se encontra aqui, amados irmãos, no capítulo 4, versículo 16 e 17 de 1 Tessalonicenses, que diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para todo o sempre. Sabemos que a volta do Senhor Jesus será gloriosa. Para quem ama Jesus, será um dia de grande alegria, de grande vitória. Será um dia de grande regozijo, né? Mas para aqueles que estão distantes, aqueles que têm rejeitado a palavra de Deus, aqueles que têm rejeitado a salvação ao qual o Senhor Jesus veio trazer, neste dia será um dia de tribulação, será um dia de sofrimento. Porque, queridos irmãos, nós sabemos que todo este tempo que estamos aqui é um tempo qual o Senhor tem nos permitido, como assim ele diz lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, que diz que o Senhor é tardio em irar-se. Esse tardio é dando oportunidade para que o homem, para que a mulher que esteja no mundo da perdição possa atender o chamado do Senhor, o chamado ao qual Ele já nos trouxe, irmãos, no seu Filho Jesus, no Senhor Jesus Cristo. Mas ninguém sabe quando Jesus vai voltar, amados irmãos. Então, por isso, devemos nos preparar, né? Não sabemos a que hora e como vai suceder tudo isso, mas sabemos que todos nós sabemos que este dia vai chegar. E aqui, amados e queridos irmãos, aonde está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 a 11, aonde diz, tendo dito isso, dito que Jesus acabou de dizer, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o cobriu da vista deles quem? Os discípulos que estavam olhando, aonde Jesus se despediu deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus. Eles quem? Os discípulos, olhando quando o Senhor Jesus estava sendo elevado às alturas. E enquanto ele subia, quem subia? Jesus estava subindo. De repente surgiram diante deles 2 homens. Diante de quem? 2 homens surgiram diante dos discípulos que ali estavam olhando Jesus subir. Vestido de brancos, que lhes disseram: Galileu, por que vocês estão olhando para o céu?
Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amados e queridos irmãos, diante desta palavra, diante já desse despertar, eu quero lhe dizer que o Senhor Jesus está cada dia mais próximo, muito mais. Mas não é só o Jesus que está próximo e a igreja dele subir. Não está só próximo da igreja subir. Não está só próximo, amado irmão, de você ir para a igreja, ir para a eternidade com o Senhor, mas está próximo da destruição daqueles que não estão preparados, daqueles que não se importam. E da mesma forma está próximo da destruição do inimigo das nossas almas, que é Satanás com os seus demônios. Mas diante desta palavra eu quero dizer que nesta madrugada, nesta noite, a qual o Senhor me revelou, eu estava em um ambiente, trabalhando em um lugar como uma empresa que eu trabalhei muito no passado, e eu estava trabalhando lá, e de repente eu ouvi um grande estrondo, e nós corremos e saímos para fora. Quando eu olhei para fora, preste bem atenção, eu estou buscando pela memória toda a imagem que eu vi, tudo que aconteceu. E de repente eu olhei para o céu, como se tivesse tido um estrondo de um trovão, mas de um trovão como se estivesse quebrando alguma coisa. Quando olhamos para as nuvens, eu vi uma imagem como se fosse um retrato. E esta imagem estava o retrato, a foto de Jesus. Missionário, o que significa isso? Não sei, eu estou passando o que eu vi. E este retrato era feito de nuvem. E o rosto dele estava de lado, nesta imagem. E existia como se fosse uma grande corda, a qual pendurado naquele retrato. E ele passeava pelo céu. Ele passeava como uma corda. E ele passeava e entrava nas nuvens, a gente olhava e saía. E enquanto isso acontecia, e os estrondo. De repente, amados irmãos, as pessoas começaram a correr para o meio da rua. As pessoas começaram a ficar assustadas com aquele estrondo, a qual vinha do céu que estrondava na terra. E a gente viu como se fosse uma arca que começava a flutuar por todo o céu. E ela aparecia e desaparecia num lugar, e aparecia no outro, e desaparecia, e tinha aquela imagem. E uma grande voz dizia: o tempo é chegado. O tempo é chegado para todos que estão na terra. Prepare-se para a grande tribulação. E quando estávamos ouvindo aquela voz, as pessoas começaram a correr, começaram a gritar assustadoramente. Amados e queridos irmãos, é um sentimento de pavor, de tristeza, de angústia. Você fica em desespero de ver aquelas pessoas correndo, pessoas que até então não queriam aceitar Jesus. Mas ali não tinha mais como, porque a hora já tinha concluído. E de repente nós escutamos outro estrondo, e era como se fosse um homem de ferro. Um homem feito todo de ferro. E este homem parecia um robô. E ele era grande como um prédio. Um robô feito todo de ferro escuro. E quando ele pisou na terra, a grande voz disse: Aí eu lembro que eu estava dizendo: Senhor, quem é este já? E ouvi uma grande voz estrondando: esse é o destruidor. E o destruidor está autorizado a destruir
todos aqueles que não estão firmes na videira, aqueles que não estão com as mãos estendidas e clamando pelo seu Criador. E eu vi as pessoas começarem a correr, mas aquele grande homem de ferro, ele levantava o seu pé e levantava e colocava na terra como se pisasse, e então abria-se como um terremoto e abria-se, e as pessoas começavam a cair. E de repente eu olhava e começava de dia, e começava a olhar e começavam os trovões correndo para um lado e para o outro. E começou a chover fogo, chover aquelas pedrinhas de fogo. E eu disse: Senhor, o teu povo ainda está aqui. Como o Senhor está enviando este destruidor? Não tem para onde as pessoas cair, correr, se proteger. E eu clamava, dizia para o Senhor. E uma grande voz estrondando no céu disse: não, a minha misericórdia está derramada. Este não foi o mais poderoso dos seus inimigos. Este foi o médio. Eu deveria mandar o pior, mas este é o médio. E aí está a minha misericórdia. Se eu soltasse o destruidor mais poderoso, o inimigo que odeia toda a humanidade, vocês seriam todos destruídos. Mas o meu amor tão grande foi porque eu mandei, estou enviando o menor. Mas este menor é maior do que o primeiro. E eu entendi que o primeiro que o Senhor tinha enviado foi o qual ele mostrou, amados e queridos irmãos. O Senhor mostrou lá, quando estava em São Luís, aquela visão, revelação, onde os anjos estavam cantando e chamando a igreja para ceiar, porque o grande dia tinha chegado. E os anjos cantavam: venham, venham, venha, todos, está pronto. O grande dia chegou. E aquela revelação, o sentimento que eu tinha, o pavor que eu fiquei, porque eu sabia que o Senhor Jesus estava ali e era real. E da mesma forma a qual eu senti a chegada, eu lembro, irmãos, eu coloquei no vídeo, tem no vídeo, quando eu conto sobre isso. Trago esta mensagem para você neste canal, e esta mensagem está no vídeo, quando ouvi os anjos cantando, as estrelas pulavam de um lado para outro e o céu se transformou em uma grande caixa amplificada. Quando eu vi acontecer isso, lembra que eu disse que eu escutava a voz do Bolsonaro na época, que hoje é o presidente do Brasil? Foi aquela voz, estava discursando e de repente o avião caía e de repente as pessoas começaram a ficar apavoradas. Lembra o que foi que eu vi? Eu vi os demônios aparecendo diante daqueles que não pertenciam a Deus e uma bola de fogo seguia junto com eles. E agora, nesta revelação, eu vi, irmãos amados, um poderoso homem de ferro e disse que este era um demônio, o qual estava amarrado, mas esse não era um poderoso, o maior de todo, que o maior de todo vinha depois. O Senhor disse para mim, nesse sonho, que ele tinha permitido que o destruidor estivesse destruindo na terra, mas somente aqueles que têm recebido o sinal da proteção, o sinal dos salvos, não pode ser tocado. Eu lembro que eu ficava olhando e passava próximo, aquele
roubou aquele ferro, aquele grande demônio, e as pessoas que pertenciam ao Senhor, ele olhava furioso, mas não podia tocar, mas aqueles que não pertenciam, ele pisava e destruía. Mas o que mais me dava pavor eram as pessoas correndo, e era dia, e as pedras caíam do céu fogo, era chuva de fogo, enquanto tinha um destruidor pisando, massacrando todos aqueles que não pertenciam ao Senhor. E enquanto isso, um estrondo grandioso pairava, passava, vinha aquele estrondo e as nuvens, e eu via aquela chuva de fogo. Eu lembro que aonde eu estava, o fogo não caía. Por onde eu passava, o fogo não caía, não caía. Eu sei, amado irmão, que é assustador. É assustador tudo que estamos vendo, que estamos ouvindo. Mas mais assustador é você não saber de nada e correr o risco de passar a eternidade no inferno. Por isso, eu sei que é doído, eu sei que é sofrido trazer todas essas mensagens, mas essas mensagens é para o seu alerta. Eu quero dizer para você, amado irmão, eu quero dizer que não é fácil receber essas mensagens. Eu quero lhe dizer que não é fácil. O meu coração estava ali para sair pela boca. Quando foi pela primeira vez, aonde eu vi o estrondo e eu via nas nuvens, eu gritava e dizia, eu avisei, eu disse para vocês que Jesus era real, eu avisei, oh meu Deus, eu avisei que Jesus estava voltando, eu avisei que a hora de Deus ia chegar, mas eram poucos que se importavam. Oh, é verdade, irmãos, são poucos que se importam. Muitas pessoas estão buscando misticismo. Muitas pessoas estão buscando revelações, visões, coisas pequenas. Nós precisamos nos estruturar na palavra. E eu lembro que a voz dizia, a grande voz de Deus dizia, que todos aqueles, quando o Senhor ordenou, Deus ordenou aquele demônio grande de ferro e disse, todos que estão estruturados na palavra, este não tocais. Não tocais nos meus servos que estão estruturados na palavra. Oh, glorificado é seu nome. Oh, grandioso Deus poderoso. É o que nós precisamos. Senhor, da tua proteção. Nos dá, Senhor. Oh, amado irmão. É muito perigoso estarmos neste mundo e as horas passando e o tempo passando e não dermos atenção ao Senhor. Oh, meu Deus, era muito desespero, as pessoas correndo, eu via as pessoas tentando se proteger, eu via aquela chuva de fogo, aonde quer que ela se escondesse, a chuva alcançava. Eu via aqueles que eram de Deus, a chuva não podia tocar. E para que fosse algo, irmãos, mais assustador, para que o homem corresse para Jesus, ele mandou aquele grande demônio de ferro. E eu creio que é uma situação difícil. Eu creio que é a liberação, ó meus irmãos, que o Senhor permitindo para que os homens se alertem, recebam esta mensagem. E a voz dizia que esta era maior do que a primeira que tinha vindo. Era maior do que o que eu entendi, que este vírus, que isso veio, mas o Senhor dizia que o que estava vindo era maior do que ele já tinha liberado. Mas, mesmo sendo maior e destruidor, o Senhor disse que ele era mais perigoso do que o que já fez. Agora imagine, o mundo inteiro parar, as pessoas ficarem escondidas nas suas casas, fechadas, e isso é grande. E ter algo que seja maior do que isso?
Imagine, você só está ouvindo. Você só está ouvindo o áudio, o que eu estou apresentando para você. Imagine como eu me senti naquele momento, vivendo aquilo. Era assustador demais. Era assustador. Eu corria, gritava quando as pessoas na rua, e olhava aquela imagem, aquela foto. Era como se fosse um pingente de um cordão. E eu via Jesus, o rosto de Jesus, ali naquele quadro de nuvem. E uma grande corda passeava e dizendo, como se estivesse dizendo, este aqui, o Filho de Deus, este aqui é o dia dele. E nós era tão pequenininho diante daquela força, tão minúsculo. E ele passeava, aquele quadro passeava mostrando. Quando aquele quadro parou, que nós não víamos mais ele, aí eu vi o grande estrondo caindo este demônio, feito de ferro, enferrujado, puro. Ele era do tamanho de um prédio, irmão, de 15 andares. Ele era muito grande. As pessoas se tornavam como coisinhas pequenas. E ele vinha com uma fúria muito grande. E o Senhor dizendo que olha, a minha misericórdia permitiu que eu soltasse, permitiu que eu permitisse o menor. Mas o menor é maior do que o que eu já enviei, que é o vírus. E este demônio de ferro, o Senhor disse para ele não tocar nos escolhidos. Era muita agonia, muito sofrimento. Eu lembro, sabe, o impacto deste sonho, desta revelação, não foi tão pequeno como o primeiro, que eu falei para vocês das estrelas. Irmão, o meu coração chega a estar angustiado, pesado. Oh, meus irmãos, eu peço em nome de Jesus que você se desperte, que você busque a Deus. E o Senhor dizia, avise para a minha igreja que o que está sendo liberado é maior do que o primeiro. E sendo menor do que o outro, o Senhor diz que o que estava enviando, permitindo que assim acontecesse na terra, neste contexto agora, amados e queridos irmãos, era o menor. E a chuva de fogo, a chuva de pedra, a chuva de fogo de saraiva caindo, e o céu ficando vermelho, e as pessoas gritando, correndo. E o Senhor dizendo, a minha misericórdia está no meio. Que nem a palavra de Jesus, o Senhor fala, irmãos, que o caminho do Senhor está no meio da tempestade. Quando o Senhor envia todos esses alertas para fazer você voltar para os caminhos dele. Você que está distante dos caminhos do Senhor, volte imediatamente. Você que tem estado buscando desculpa para não servir a Deus, vai chegar um momento que você vai sair deste mundo e não terá mais volta. Não terá. É tão importante que o próprio Deus veio. O próprio Deus veio para que nós tivéssemos oportunidade e não tivesse, amado irmãos, não pudéssemos chegar para Deus e dizer, Senhor, porque o Senhor não me avisou? Ele veio pessoalmente, irmãos. Me assusta aquele sentimento. Eu gostaria que o Espírito Santo, nesse momento, entre no seu coração e faça você sentir o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo medo. Eu estou sentindo pavor. Medo por quem? Por você
que não está na presença de Deus, pela minha família, pelos meus irmãos, mas eu não vou desistir. Eu vou lutar até o fim, vou clamar ao Senhor, vou orar, vou para a igreja, vou clamar ao Senhor para salvar os meus irmãos, para salvar todos aqueles da minha família. Porque eu lembro, ao ver aquele demônio massacrando as pessoas, tentavam fugir, mas não conseguia. E ele estava furioso. A destruição estava furiosa para destruir aqueles homens e mulheres que passavam próximo a elas. E então, amados irmãos, eu peço que o Espírito Santo faça isso. Traga este sentimento no teu coração, para que você saiba que é a confirmação do Senhor. Porque a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 6, verso 63, que a carne não produz nada, que é o Espírito da vida. É o Espírito que dá vida. E a carne não produz nada que se aproveite. Eu peço ao Espírito Santo que toque ao seu coração, que tenha liberdade para encontrar você. Oh, meus irmãos, Deus é poderoso, Deus é misericordioso, rico em misericórdia, mas o Senhor também é justiça. E a justiça de Deus, ela é verdadeira e fiel. Porque este mundo está contaminado com tanta violência, com tanta derrota, desgraça, tantas coisas terríveis, nojentas, de pai abusando e matando seus filhos, de mãe matando seus filhos por vingar, querer se vingar dos seus maridos. Sabe? Situações, você acha que é fácil para Deus ver essa cena? Ver a cena de uma mãe dando medicamento para matar uma criança, para beber, e aquela criança inocente, com raiva, a mãe com raiva, para se vingar do pai. Não é fácil ver as pessoas andando, trabalhando, lutando e chegar ao marginal, dar um tiro na cabeça do cidadão, do pai de família, para roubar aquilo que ele lutou para conseguir. O mundo está aí em derrota, em desgraça. As pessoas correm para um lado e para outro, irmãos, mas não conseguem ter paz. Muitas pessoas buscam algo para satisfazer o seu coração, satisfazer aquele vazio que se encontra dentro deles, mas eles se esquecem que este vazio pertence a Jesus Cristo. E este vazio pertence a Jesus. Não adianta buscar satisfação nas drogas, na prostituição, não adianta. Porque este vazio pertence somente a Deus, pode trazer a alegria, a satisfação e vitória. E eu peço em nome de Jesus que refaça os seus pensamentos, seus sentimentos, desejo de continuar neste mundo, nesta prostituição. Volte para os caminhos do Senhor enquanto é tempo. Volte, porque brevemente estaremos provando de algo muito mais grave do que este vírus. Muito mais grave. E o Senhor ainda falou que é isso que está vindo à terra é com leveza, para que nós, os servos dele, não seja destruído. Amém? Eu lhe peço em nome de Jesus que compartilhe, que divida aquilo que você tem recebido. Irmãos, não é fácil escutar aquelas crianças, pessoas, mulheres, homens gritando, correndo, fugindo daquela chuva de fogo. E um robô destruidor, um demônio destruidor, destruindo as coisas. Eu lhe peço em nome de Jesus que refaça os seus conceitos, o que você vai levar desta terra. Por que brigar por coisas insignificantes que vai ser destruído? Então volte imediatamente para os caminhos do Senhor.
Peça perdão àqueles que você tenha ofendido. Busque estar na presença de Deus, porque a destruição está a caminho. A destruição que vai alcançar e galgar somente aqueles que não têm parte com Deus. O Senhor foi bem claro onde disse que o destruidor tinha liberdade para tocar somente naqueles que não têm parte com ele. Por isso terminamos uma campanha agora estes dias, uma campanha no grupo de oração, aonde nós pedimos ao Senhor que nos ajude a nos aproximar dele, para que nós possamos ouvir a sua mensagem, ouvir a sua voz. Assim, amado irmão, como Raquel, o testemunho da Raquel foi muito forte, pesado, mas o Senhor falou com ela, o Senhor chegou a conversar com ela, pedia para que ela se protegesse, pedia para que ela fechasse, mas ela não fechou e o mal o atingiu. E somente está de pé pela misericórdia de Deus. Pelo amor de Deus, ela teve vitória, mas não precisava passar por isso. Da mesma forma, quantas Raquel tem por aí? Quantas pessoas o Senhor tem falado e não tem dado ouvido? Por quê? Porque não fala comigo do jeito que eu quero. Não é assim. Porque o mal está derramado sobre a terra. E isso não é da vontade de Deus. Por isso ele vai fazer uma limpeza, vai tirar o seu povo, a sua igreja desta terra. E não fique para trás para a grande tribulação. Amém? Vamos orar e pedir ao Senhor misericórdia. Pedir ao Senhor que nos conduza no caminho da justiça, que nos dê sabedoria, que nos proteja desta grande tempestade de tribulação que está vindo sobre a terra. Amados e queridos irmãos, lembra daquele sonho naquela visão onde os 4 anjos apareceram lá na minha casa, os 4 anjos que estavam ali trazendo um alerta. Eu sinto da mesma forma agora, nesse momento, amados e queridos irmãos, que essa mensagem ela é muito mais perigosa de não darmos atenção. Ela se torna perigosa se não dermos o crédito a qual o Senhor está nos avisando e dizendo que o grande dia do Senhor está por vir. Se este vírus, se esta situação ocasionou tanta tristeza, tanto medo, imagine o próximo que está vindo. Eu vi fogo caindo do céu, chuva de fogo, pedras caíam nas pessoas, queimava, gritava, olhávamos de longe, eu via as casas pegando fogo, eu via as pessoas chorando, gritando em desespero, e para o outro lado eu olhava para a direita e via isso, e para a minha esquerda tinha um grande robô, um demônio que estava ali destruindo. E isso significa o quê, missionário? Realmente vai cair um robô? Não é visível, amado. Não é visível. Isso pode ocasionar, ocasionar de sermos essa situação do desemprego, situação de destruição, situação onde as pessoas não vão ter de onde tirar. Eu não sei, mas tudo isso o Senhor falou que ainda é o mais leve. E ele escolheu, ele poderia ter mandado o mais pesado pela desobediência, mas ele resolveu pela misericórdia o mais leve. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor e corra para Jesus. Nos ajude nesta caminhada. Se você sentir no seu coração desejo de nos ajudar, irmãos, nos ajude. Nos ajude a pregar a palavra, nos ajude a engrandecer a palavra do Senhor, nos ajude.
Irmãos, por favor, em nome de Jesus, compartilhe e leve esta mensagem a mais pessoas, porque muito sofrimento está vindo por aí. Em nome de Jesus. Agradeço aos irmãos que têm nos dado apoio, tanto financeiro, para ajudar-nos a comprar as coisas que precisamos, irmãos. Por exemplo, que nem agora o meu computador eu estou precisando de inteirar aí para comprar o computador, mas o Senhor vai providenciar. Mas eu agradeço a todos aqueles que têm me ajudado, porque eu estou nesta obra enviada por Jesus, enviada por Deus. Estou aqui para engrandecer, sendo um instrumento do Senhor e de bênção para a sua vida, para a vida daqueles amados irmãos que têm estado edificados neste canal, edificado e ouvindo a mensagem do Senhor. Se vocês sentirem desejo, me chame no particular, mande um e-mail para que nós possamos, amados irmãos, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, que fez os céus e a terra, eu venho a Ti, em nome de Jesus, te agradecer primeiramente por esta oportunidade que tem nos dado, Senhor, nos ajudado, guiado nossos passos na vereda da justiça. Pai amado, nos proteja, Deus amado, de todo mal que está se levantando contra a terra, de todo mal, Senhor, que está vindo sobre a terra. Eu peço em nome de Jesus, guarde o teu povo, que este canal seja um canal de bênção, que esta mensagem possa alcançar milhões de pessoas no mundo afora. Em nome de Jesus, que as pessoas que estão afastadas do teu caminho volte para os teus caminhos, que as pessoas que não te conhecem venham te conhecer. Nos liberta de todo orgulho, nos liberta de toda dúvida e nos ajude nesta grande passagem. Pai amado, eu sei que milhões de pessoas já deixaram este mundo com o primeiro alerta, Senhor, deste vírus, mas eu sei também, Pai amado, que grandes milagres, milhares de coisas grandiosas o Senhor proporcionou para aqueles que confiam em Ti e continuará proporcionando. Guarde o teu povo, guarde a tua igreja. A tua palavra diz que as armas forjadas contra a tua igreja não vai prevalecer. Nos proteja, assim como a tua palavra nos ajuda, nos dá esta certeza lá em Salmo 91, onde diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos pela tua misericórdia. Muito obrigado. Abençoa meus irmãos, para que eles possam ser protegidos desta grande prova que está vindo aí. Em nome de Jesus, muito obrigado. Seja feita a tua vontade. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e perdoe os nossos pecados, guia nossos passos, né, irmão, na vereda da justiça. Muito obrigado. Que Deus abençoe e permaneça firme e forte, tá, irmãos? Daqui para sábado, né, antes de sábado, eu vou postar outro vídeo, porque eu tenho mais revelações, visões, agora de ontem à noite, do dia para amanhecer o dia 20, Deus me trouxe mais uma revelação poderosa sobre a perseguição da igreja. E antes do sábado eu postarei outro vídeo e também no sábado temos o restante, a segunda parte do testemunho da irmã Raquel, do grande sofrimento que ela passou e do milagre que Deus fez. Você vai ficar impactado com o que Deus fez na vida dela. E esteja conosco no sábado, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Que Deus abençoe.